Saudações PSE, Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade. Hoje vou falar do transtorno de personalidade borderline. Vou buscar falar de uma forma para quem não conhece nada sobre a doença, para quem tem a doença e sabe como é ter a doença, né? Para quem tem e não aceita e para quem convive com quem tem a doença, um amigo, um familiar, tá bom? Transtorno de personalidade borderline é uma psicopatologia caracterizada por um persistente padrão de instabilidade dos afetos e da dificuldade do paciente em lidar com as suas emoções constantemente. Uma patologia grave e complexa, porque coloca a pessoa em situação complicada e pode trazer prejuízos diversos. Lembrando que personalidade é algo que é construído ao longo do tempo, desde o feto, que já sofre até influência e na sua personalidade até a idade, mais ou menos de 25 anos. É fácil de encontrar isso em pesquisas e literatura falando que até os 25 anos a gente ainda sofre influência e está em desenvolvimento com a nossa personalidade. Fatores que influenciam a construção de uma personalidade são a cultura onde estamos inseridos, a cultura quando eu falo desde país, região específica, tá? Família, pai, mães, avós, tios, primos, até amigos. Educação que recebemos, religião também influencia, seja ela qual for a sua religião, mas influencia na sua personalidade. Questões morais que são passadas e aprendemos com as pessoas próximas de nós. Entenda também que nossa personalidade é um conjunto de características que irá influenciar na sua maneira de pensar, falar, agir perante a vida. Por que essa ênfase? Antes de responder, dá um like, assina o canal, perceba que são bons conteúdos que ajudará você ou a outras pessoas. Assine nosso canal também se você não é assinante aí. Porque todo esse cenário desses ambientes que citei são onde treinamos e desenvolvemos nossas emoções e a nossa personalidade. Como assim? É na família que vamos tendo nossas emoções boas e ruins que começam os nossos primeiros contatos com as pessoas que vamos aprendendo a dividir, a cuidar de nós também e a você cuidar de outros. De sermos inseridos em regras, de recebermos limites, de termos mais ações e pensamentos positivos diante das diversidades, etc. A boa parte do tempo, pessoas são referência para esse desenvolvimento. Os amigos, os parentes, conforme eu citei. A construção disso leva tempo, décadas, e estamos em diferentes fases da nossa vida. Nosso cérebro está em evolução, está mais sensível, está em desenvolvimento, principalmente até o período dos 25 anos. O estilo de vida, alimentação, consumo de drogas, entre outras coisas nesse período, é sabido dizer que interfere na maneira como estamos construindo a nossa personalidade, ou seja, vários fatores internos e externos influenciam e faz parte do desenvolvimento da nossa personalidade. Eu quero que você entenda com isso que estou buscando fazer você pensar o quanto é importante um papel da família, o quanto é importante sabermos lidar com regras, o quanto é importante sabermos nos adaptarmos às pessoas e culturas diferentes. Iremos precisar disso ao longo da nossa vida, do tempo nosso. Quanto nossos papéis são importantes, tanto para as pessoas que convivemos, quanto para a sociedade que estamos inseridos. Hoje eu acredito e percebo que está até fora de moda esse tipo de assunto. É cultivado a felicidade a qualquer preço, só podemos sentir as emoções boas. E não é assim, precisamos sentir também as coisas, as emoções ruins. E quando falamos de família, eu não estou falando de um casal heterossexual. Família pode ser casal homossexual, pode ser uma mãe e um filho, a mãe e uma filha, pai e um filho, pai e uma filha, avô e seus netos, avós. Família pode ser composta de várias formas, só deixar isso mais claro que assim, não é pelo caráter moral e valores, caráter, moral e valores não devem ser analisados pela opção sexual das pessoas, ou só por andar com uma Bíblia debaixo do braço ou frequentar um lugar religioso. Talvez devamos nos preocupar mais nas nossas atitudes e ações para começar a ver isso nas demais pessoas. Enfim, nosso foco não é essa discussão,
Mas gostaria de ressaltar esse pensamento para deixar bem claro para vocês, porque o foco e a atenção é no transtorno de personalidade borderline. Só esse nome já causa um desconforto e pode ser forte. Eu não acho que nenhum nome é agradável para alguma doença, né? Mas essas e outras aí, às vezes algumas carregam alguns preconceitos a mais. Então vamos lá. O significado do transtorno borderline é situação que causa incômodo a você e a outros. Ato de transtornar, ou seja, sua personalidade causa incômodo a você e a outros. Sua personalidade transtorna. Profundo e significante, faz a gente já pensar em bastante coisa. Quem carrega esse diagnóstico, carrega esse peso, já pensa nisso aí. A pessoa que desenvolve esse tipo de transtorno costuma apresentar algumas das características: instabilidade afetiva, ora se sente de uma forma, é questão do dia para a noite já se transforma, já está pensando e sentindo outras coisas. Constantemente a pessoa sente um vazio real ou imaginário. A pessoa imagina uma situação no relacionamento com o outro e esse outro não corresponde da forma como ela imaginou, e isso já causa um sentimento de vazio e desconforto, já causa um atrito. Dificuldade em lidar com esse sentimento, não só em relacionamento amoroso, mas nas amizades, por exemplo. Muito comum a pessoa que já separou ou rompeu um relacionamento faz 20 anos que isso já aconteceu e ela retoma isso como se fosse ontem. As emoções ainda ficam nela, ainda causando questões negativas, né? Se não for um relacionamento, também parece questões de trabalho, deixou o trabalho lá 20 anos e ainda essa situação a pessoa convive como se fosse ontem. Pode trocar também de serviço com facilidade, não aguentando as relações que acontecem nos serviços, na interação com as pessoas. Não considera outros pontos de vista, fica buscando situações que favoreçam apenas o seu ponto de vista. Impulsividade e outras características é outra característica marcante. E dentro desse comportamento impulsivo estão a compulsão por comida, por sexo, compra, de repente dirigir perigosamente colocando a sua vida em risco e de outros. O consumo de drogas também pode ser bastante significativo porque a pessoa busca o alívio imediato, não conseguindo lidar com as suas emoções ali, né? Comum, relacionamentos intensos, uma entrega significativa, ações, por exemplo, de casar-se em pouco tempo que conhece a pessoa, também ou separar também em pouco tempo que conhece a pessoa e aí já se apaixona por uma outra pessoa e diz que é o amor da vida dela. A automutilação também é uma característica marcante das pessoas que têm transtorno borderline. A pessoa passa a cortar o corpo para tentar diminuir a ansiedade ou demais sentimento que ela possa estar com dificuldade. É uma forma de concentrar-se na dor física e não na dor emocional. Infelizmente, ações de tentativas de suicídio podem ocorrer, também dentro de vários significados isso, desde buscar chamar a atenção de quem ela gostaria ou desde atingir as pessoas ao seu redor. A pessoa prefere a dor física do que a dor emocional. Muito comuns pais borderline se sufocar e cobrar demais seus filhos, porém a dedicação a eles não acontece. A dedicação acontece mais ao marido, à esposa ou namorado, por exemplo. Sintomas persecutórios, se sentir perseguido, começa a criar algo que não existe, também são comuns e aparecem em determinadas pessoas. Aliás, tem pessoas que irá desenvolver um curso da doença para um lado mais explosivo, com coisas e pessoas do externo, e outras implosivas, buscando ter ações que autodestroem e se prejudicam a si mesma. Aqui eu tenho uma colocação importante para você. É fácil uma pessoa carregar esse diagnóstico? Também é fácil para quem convive com uma pessoa que carrega tudo isso ou a pessoa que também pode ser afetada? Alguém tem culpa por desenvolver essa patologia? O paciente tem culpa? Os familiares têm culpa? Fiz questão de colocar a pergunta e o pensamento dessa forma porque é uma colocação que eu ouço bastante dos pacientes e dos familiares que têm ou que convivem com a pessoa que tem um transtorno borderline.
Se tanto o paciente ou as pessoas que convivem com ela ficarem presas a essas respostas, a melhora e a possibilidade de uma vida melhor não ocorre. Em grande parte da nossa vida, o segredo é saber perdoar-se a nós, bem como os outros. Esse ato é o mais rápido e o mais saudável que você precisa exercitar. Não é fácil, mas é uma ação que fará diferença na sua vida. Qual é a causa do transtorno borderline? É uma doença multifatorial. Não dá para falar que é uma coisa só ou algo específico, como muitas outras patologias, a de bipolaridade, a depressão, por exemplo. Fatores como falta de cuidado, de carinho na infância, falta de proteção, confiança no vínculo, negligência, violência física, verbal, psicológica, abuso sexual, bullying, inclusive abuso sexual é muito constante em várias pessoas, que até merece depois um vídeo sobre isso. O processo de abandono de uma adoção também, separação de pais, ausência de um deles, pais e familiares que consomem drogas também têm algumas características, transformam um ambiente em fatores que colocam a pessoa fácil em desenvolver a patologia. Fatores genéticos, ambiente estressor, violento, tudo isso favorece a pessoa a desenvolver doença, podendo ser encontrado em todas as classes sociais esse problema. Não precisa ser exclusivo de quem é carente, quem tem situações financeiras também está a mercê de todas essas características. Eu entendo aqui que uma pessoa que passa por essas coisas, ela não passa porque ela quer. Existem outras pessoas que deveriam ter papéis fundamentais na vida da pessoa e não tiveram. Por isso, eu acho complicado, por vários motivos, esse peso não ficar somente no paciente, como ele, o causador dos seus problemas. Aliás, talvez nem seja saudável isso, a pessoa carregar esse peso, tanto ela como algum familiar também. É multifatorial. Alguns profissionais podem entender que o transtorno de personalidade borderline não tem cura, porque é o jeito da pessoa funcionar. Porém, as pessoas podem mudar o seu jeito de funcionar. Pode ter controle e melhorar a qualidade de vida delas. Os dados estatísticos, mas antes de falar dos dados estatísticos, novamente assine nosso canal, dê um like para você não ficar fora dos nossos conteúdos aí, por favor. Um dado estatístico importante é que a porcentagem chega a 70% dos casos a serem desenvolvidos por mulheres. Talvez uma questão cultural ou biológica possa dar essa explicação. A mulher tende a ser a mais emotiva e busca lidar mais com as emoções. Quando falamos, por exemplo, de psicopatia, o número de homens já é maior. É uma doença que trata um pouco mais da pessoa ter dificuldades dos afetos, e o homem talvez culturalmente tenha essa característica. Essa combinação é muito fácil de encontrar nos relacionamentos, um psicopata e uma pessoa borderline. A carência afetiva é tão grande que a pessoa com borderline acredita que com um psicopata ele é odiado, o psicopata irá gostar dela, irá corresponder. Não dessa forma, mas, por exemplo, é muito comum em casos de presídio, por exemplo, aquele caso do maníaco do parque, onde recebia várias cartas de mulheres. Por quê? Porque ele vai ser odiado, vai ter detestado, é um psicopata, e ela, dentro da carência dele, e vai acreditar que ele vai amá-la de tal forma que aí a carência de um junta com a carência de outro. O diagnóstico é difícil, também com a bipolaridade pode levar de 10 anos a mais para o profissional perceber esse diagnóstico. É preciso que o profissional entenda a evolução do caso. Pode ser confundido com outras doenças, como a depressão, como a bipolaridade. O diagnóstico pode ser importante para a pessoa saber o que ela tem, a fim de buscar um caminho para melhorar a qualidade de vida dela. Porém, também a pessoa não pode colocar o diagnóstico debaixo do braço e conviver com o diagnóstico dessa forma. Até porque algumas pessoas irão desenvolver parte dessas coisas que falamos, outras não. Não significa que as pessoas vão desenvolver tudo isso que a gente falou. Sinais podem ser observados em crianças e adolescentes. Porém, nunca se fecha um diagnóstico antes dos 18 anos, pois nesses casos, conforme eu já tinha dito antes para vocês,
a personalidade ainda está em desenvolvimento, então antes dos 18 anos não se tem esse diagnóstico. Sabe-se também que na adolescência e na fase inicial adulta são períodos muito intensos e difíceis para quem tem esse diagnóstico, mas com o passar dos anos tende a melhorar. Quem tem esse diagnóstico é comum muitas internações psiquiátricas, a pessoa pode ter crises, acaba tendo um comportamento que necessita de um tratamento medicamentoso rápido e é preciso também restringir o campo de atuação da pessoa. Vejo bastante no hospital que trabalho essas internações serem involuntárias por avaliação médica ou a pedido da família, por a pessoa se colocar em risco ou em risco a terceiro. Diante do perfil e oscilação, também é comum passar um dia de crise, a pessoa internada e até que a pessoa que tentou cometer um ato suicida, depois, passado um dia de internação, ela dizer que é alta, que já pensou no caso, está tudo comum e aí procura que a família tire ela da internação. Isso é muito comum. No começo do vídeo eu falei que o transtorno de personalidade borderline era grave e complexo. Cada pessoa que tem o diagnóstico borderline desenvolve a doença de uma maneira específica. Não significa que a pessoa terá todos esses comportamentos que a gente está falando aqui, que eu estou explicando. É comum vermos as pessoas terem o diagnóstico e não reconhecerem em si mesmo a doença. Isso prejudica ações de tratamento ou de fazer a pessoa funcionar de uma outra forma, que dificulta a comunicação entre outras pessoas. Tem pessoas que reconhecem esse seu funcionamento, percebem seus atos impulsivos, sua carência afetiva, mas entende que isso é normal, que é do seu jeito de ser e que não tem a doença. Não observa os prejuízos que são causados por ela e para outras pessoas, né? Não procurando a aceitação da ajuda e intervenções de terceiros. E tem aquelas que aceitam a doença, conseguem enxergar, porém o seu próprio preconceito e crença e pensamentos diante da doença dificulta a pessoa buscar ajuda. Mesmo essas pessoas tendo essa visão, quase sempre tem uma pessoa que ela escuta. Essa pessoa precisa exercer um papel de sensibilização, talvez mostrar alguns sinais do que está acontecendo, do que está sendo prejudicada, tanto elas como a terceiro. Buscar sensibilizar para pelo menos a pessoa e buscar a ajuda de um profissional. Paciente com transtorno de personalidade exige muitas vezes que o psicólogo ou psiquiatra tenha uma disponibilidade maior, desde horário e atenção com eles mesmos. Também será comum o paciente amar o profissional e odiar ele em questões de dias, rápido assim, porque ele pode não gostar de alguma situação, de alguma intervenção, de algo que foi dito, isso é comum. Terapia é fundamental, até mais importante do que a medicação, eu me atrevo a dizer, porque a medicação não vai mudar a personalidade, ela é fundamental para o controle de impulsos, controle de agressividade, que não deixa de ser fundamental. Mas não existe remédio para rotular melhor as suas emoções, pois o paciente precisa lidar e saber agir com as emoções, e a terapia poderá mostrar isso para ela, ajudar ela nessas questões. Antes de encerrar, vou deixar duas perguntas que sempre aparecem na prática e na dúvida das pessoas. Gostaria da sua opinião e posteriormente, com base nas respostas e pensamentos de vocês, eu posso abordar isso num outro vídeo. Vamos lá! A pessoa que tem transtorno de personalidade pode ser boa mãe, um bom pai? Se a pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline ter filhos, seus filhos também terá esse diagnóstico? Muito significativas essas perguntas e boas. Deixe seu pensamento e suas respostas nos comentários abaixo. Gostaria de interagir muito com você e ver sua opinião. Na Netflix e na Amazon Prime tem filmes que abordam esse tema. Eu conheço o filme Garota Interrompida e me falaram que tem A Vida Secreta de Zoe, se eu não me engano. Se você conhece ou recorda de algum desses outros filmes ou quer deixar algum comentário de alguma dica, deixa seu comentário também abaixo, tá bom? Agradeço, fiquem com Deus, até a próxima.